veio e foi feito, então, um bloqueio da retina periférica desse paciente, preventivamente. Pode continuar. Perfeito. Então, em março de 2016, veio para a rotina, mantendo a refração e visão de 1. Em maio de 2020, veio para avaliar a cirurgia refrativa, refração menos 7,75, menos 7,66, visão 1,09. Qual a conduta? Não operar, PRK em um dos olhos ou outra. Beleza. Então, ela tinha uma paquimetria de 538, 540, né? Uhum. Razoável, sim, mas ela tem uma miopia mais alta, né? Na topografia, os índices eratométricos até aqui, ok. Parece no olho direito ter uma simetria superior, mas olhando pela escala, não dá tanta diferença assim, né, a princípio. Mas eu acho que, nesse caso, pela época, eu acho que seria bom a gente pedir um Pentacam antes para a gente avaliar melhor. Sim. Ok, pedir um Pentacam? Isso. Ah. Bom, foi exatamente o que foi feito. Foi feito um mapeamento de retina e a paciente foi orientada pela paquimetria. Você foi muito feliz nos seus comentários. Uma paquimetria que não era tão alta, uma miopia mais alta, o paciente com 26 anos, eu propus à paciente o seguinte: em caso de cirurgia, não seria possível corrigir todo o grau. Eu prefiro preparar o paciente para um resultado pior e entregar um resultado melhor do que o contrário. Então, pedi um Pentacam. A paciente, então, foi feito um novo exame de retina, ela já tinha submetido a um laser de retina e foi pedido um Pentacam. Tá aí o Pentacam, então. Beleza. A qualidade do exame tá ok. As felicidade, ok também. Paquimetria no ponto mais 512. Fica pequenininho aqui para ver. Esse é do olho direito, né? Beleza. Tem do olho esquerdo também? Ou tá muito parecido? Olho esquerdo. Aparentemente, no mapa, assim, tudo ok, né? Nada que contraindicar. Aparentemente não, está tudo ok. Tudo Né? ok. Uhum. Ok. Então, o que você faria? Olha o perfil dessa paciente. Olha essa observação aqui, Lucas. Usa lentes apenas na academia 2 horas por dia. E ficou claro para ela que ficaria um resíduo. Então, ela ficaria muito satisfeita se ficasse com -2, suficiente para a prática de academia. Tudo isso conversado, tudo isso colocado no prontuário. Vale o que está no prontuário, e não o que você conversou com o paciente. Ok? E apareceu essa manchazinha aqui, ó. Eu fiquei, e ela, você está vendo? Ela está aqui, ó. Ela é consistente, embora não tenha aparecido na topografia. O que você faria? Operaria, não operaria? PRK, LASIK ou outra? Ela estando feliz em a gente corrigir e deixar um grau residual, acho que o PRK poderia ser uma boa também. Tem opção, às vezes, de talvez pensar em fazer um anel HM com Isso residual. não tinha nessa época, né? Exato. Hoje poderia ser considerado uma possibilidade, né? Alguém não operaria essa paciente? Eu posso opinar? Como é que é? Eu posso opinar? Claro, e deve. Por favor. Já que a paciente tem um Pentacam que está aí impresso e apresentado no slide, a próxima pergunta seria, com essa dúvida levantada pelo professor Reinaldo sobre uma área estranha na elevação posterior, perguntar se não há também
a impressão do mapa de Belli e Ambrosio, que vai estudar essa alteração levantada aí. Saber se tem esse mapa disponível aí. Tá aí, aqui, ó. Elevação posterior. Porque a princípio parece que estava tudo bem, né? Olha aqui, elevação posterior. Como gente, está a biomicroscopia dela? Como é que é? A biomicroscopia dela tá normal? Tá, né? Não, tá tranquilo. Eu coloquei essa imagem aqui, gente, é para levantar essa questão mesmo. A gente deve olhar esses pontos de elevação abaixo da área central. A área central tem uma bolinha aqui. Então, a gente deve olhar o ápice da córnea e essas medidas abaixo do ápice da córnea e acima. Isso aqui é o que vai dar o índice de assimetria inferior-superior. Artefato, na periferia, a gente vai ter artefatos com muita frequência, que são artefatos pela própria prolaticidade da córnea. Dá esse tipo de imagem com muita frequência, vocês começam a observar. O que é importante é que nessa área central, o mapa já não consta os 3,5 milímetros centrais, exatamente para aparecer qualquer elevação suspeita. Não tem nenhuma elevação suspeita, então é um pentacam muito normal. Muito bem. Então, vamos para frente. Então, isso aqui não é... Você vê que do lado de cá também tem, ó. Você repara para você ver, né? Olha aqui em cima. Bom, então, olha aqui os índices, isso aqui em maio. E como essa paciente tinha um histórico de lente, eu pensei, gente, será que essa paciente está usando lente? Não está? Eu pedi, não, repete o pentacam. Um mês depois. Já totalmente sem lente de contato. Você observe que houve uma reprodutividade muito grande do pentacam, né? Todos os índices normais e a área central, até coloquei um círculo aqui para vocês verem o que nós temos que analisar. E é essa área central, abaixo e acima desse ponto central da córnea, para a gente avaliar a elevação posterior. Então, após suspender o uso da lente de contato gelatinosa, vocês observem que aquele artefato, aquela área mais elevada, periférica, se mantém, ou seja, não tem nada a ver com a lente de contato, é uma característica da própria córnea. Então, considerando, então, que os pentacams, depois de retirada das lentes, se mantiveram bastante reprodutíveis, os índices todos normais, o que você faria, Lucas? Você operaria ou não? Se ela ficar contente com esse grau residual de 1,5, dá para operar. Que a dúvida é que com 1,5 de miopia, a visão ainda fica um pouco ruim, né? O objetivo da paciente ficou claro. Ela quer reduzir o grau para ela poder fazer academia sem necessidade de usar óculos. Isso que ela queria, e eu deixei claro que não seria possível corrigir o grau todo. Tudo que está aqui nesse slide, tudo isso eu tirei do prontuário do paciente. Essas aulas são feitas a partir de prontuários. Por isso que eu falo com vocês, anote o número do prontuário, porque se vocês quiserem mais alguma informação, a gente pode pegar o prontuário e vão estar todas as informações lá. Então, observe que... pode falar. Fazer um PRK mesmo. Perfeito. Então, foi indicada um PRK, coloquei para ela que seria feita uma hipocorreção para ela poder fazer a ginástica sem óculos e que teria uma pouquíssimo provável necessidade de um crosslink. A paciente entendeu tudo e tal, então foi feito um PRK com 6,5. Você vê que eu nem propus deixar 2 de dioptria, deixar talvez uma dioptria de equivalente esférico. Então, vamos ver. Aqui está, então, foi feita o PRK com uma hipocorreção leve, tá certo? Agora, continuando aqui, dia 6 de junho de 2020, foi feito o PRK. O segundo DPO voltou com urgência devido ao aumento da ardência ocular. Quinto DPO, ainda com o epitélio irregular no olho direito, recolocada a lente de contato. Oitava, sexto, 16º DPO? Isso, 8º ao 16º dia pós-operatório. Isso. Controles frequentes, troca de lente de contato quando impregnada. No 18º pós-operatório, finalmente epitélio íntegro e regular. Bom, então vamos parar aqui. Você observa o seguinte, normalmente o PRK no 5º dia, no máximo 6º dia,
a gente já tira a lente sem problema, o epitélio está íntegro, pode estar ainda um pouco irregular, mas já está fechado, você tira a lente. Essa paciente chegou lá no 15º dia, eu tirei a lente, ainda tinha uma área sem cicatrizar, eu recoloquei a lente, e eu vi essa paciente diariamente, 18º até o 10º dia, até que houvesse o fechamento completo do epitélio. Tive que trocar essa lente várias vezes, porque ela estava usando colírios com frequência, impregnava a lente. Somente no 18º dia, olha para você ver se isso é uma evolução normal. Não é, né? Finalmente o epitélio fechou. Bom, em outubro, isso foi em junho, continua aqui, 4 meses após o PRK. Ela apareceu com raise em ambos os olhos, com acuidade 1 no olho direito e 0,1 no esquerdo. Aqui as imagens aí do lado direito. Aqui estão as imagens do olho direito e do olho esquerdo. Você se lembra que ontem você falou assim, não, nosso objetivo é 20/20. Então, você atingiu o objetivo no olho direito, apesar desse raise. E do olho esquerdo, eu estava com 0,1 de acuidade visual. E a paciente estava, evidentemente, muito insatisfeita. Qual seria a sua conduta, Lu? O paciente está com 4 meses de pós-operatório, um raise muito importante em ambos os olhos, apesar de ter uma acuidade visual normal, pelo menos entre aspas, né, no olho direito. E qual seria a sua conduta? Acho que, a princípio, para não ser tão invasivo, pensaria em passar um corticoide. E orientava a paciente que isso poderia melhorar com o tempo e que a gente ia acompanhando de mais perto. Ok. Isso. Você vê que a topografia aqui bem centrada, né? Tudo bem. Pois não? Só uma dúvida. Assim, a imagem topográfica dos dois olhos está bem parecida, né? E o que justificaria ali? A visão do olho direito está tão boa, a profundidade mesmo do acometimento do raise? Nós vamos chegar aí. Por que que o paciente tem um raise muito parecido nos dois olhos? Um lado ele tem 1 e outro lado 0,1. Por quê? Você consegue explicar isso aí, ô Lucas? Acho que só com esses exames aqui, acho que não. Tem que ver Alguém sugere alguma explicação para uma situação dessa? Você tem uma opacidade corneana muito semelhante dos dois olhos, um olho está com a acuidade visual de 1, outro com a acuidade visual de 0,1. Pela profundidade do acometimento ali das camadas da... Nem isso não é, porque a refração era a mesma, a profundidade de ablação foi exatamente a mesma em ambos os olhos. O esquerdo parece estar no eixo visual ali, mais central. O reflexo da luz? Não sei. Talvez porque a fotografia aqui, observe que a faixa, ela está pegando só metade da pupila. Então tem raise para o lado de cá também, só que a fotografia ficou mal tirada, eu sou muito ruim fotógrafo. Esse aqui pegou a pupila toda, porque a fotografia, olha a faixa aqui, está pegando a pupila toda. Esse lado de cá a gente não está vendo direito. Tá? Então, foi só erro de técnica da fotografia. Mas os dois rays eram muito semelhantes. Alguém, podemos ir para frente ou alguém quer dar alguma explicação para isso? Eu quero fazer uma pergunta, não é uma explicação. Pois não. Eu quero perguntar se a paciente exercia alguma atividade, por exemplo, de motorista de carro, em que o motorista no Brasil senta-se ao lado esquerdo do veículo e poderia estar tomando mais sol no lado esquerdo. E, óbvio, perguntar se a paciente realmente estava usando o óculos escuro e se o óculos escuro, né, estava adequado. Porque, às vezes, tem gente que compra óculos escuro que não é adequado. Tem alguma coisa a ver com a profissão que ela realiza? Boa consideração, Lucas. A questão é o seguinte, o raise, aqui na fotografia, pode dar a impressão que o raise é maior no esquerdo, mas ele é exatamente o mesmo nos dois. Eu vou mostrar outras fotografias, eu acho que tem outras fotografias para frente aí que a gente vai poder comprovar isso. E essa explicação do lado esquerdo e tudo, a gente tem que lembrar o seguinte, paciente, ele é muito bem orientado. O pessoal que está lá comigo lá nos dias de cirúrgico, sabe como que a gente frisa essa questão do óculos. Eu deixo claro, eu divido a responsabilidade com o paciente. Se você tomar sol sem proteção, pode haver uma cicatrização irregular e comprometer o resultado da cirurgia. Todos eles, tendo raise ou não tendo raise, juram de pé junto que se protegeram com óculos de filtro ultravioleta. Raramente um paciente confessa que
negligenciou o uso do óculos. Tá? Agora, a questão do que o Lucas levantou, o olho esquerdo, os dois têm raise do mesmo jeito. E o direito também, que está talvez menos exposto durante a direção, também tem um raise muito importante. À frente, ou alguém quer fazer mais alguma consideração? Então, vamos para frente. Então, é isso que o Lucas falou. Entramos com corticoide tópico, lubrificante e evitar a exposição. E eu faço isso, gente. A vitamina C, ela tem um efeito no tecido de modular a cicatrização. Então, eu acho que pode não ter um efeito assim, muito evidente, mas quando a gente não tem muita alternativa, a gente deve lançar a mão desde aqueles procedimentos que não tem tanta evidência. Até porque também o fato do paciente estar sendo tratado dá a ele a percepção de que alguma coisa está sendo feita. Você dizer para ele que não tem nada a ser feito, é só o tempo, isso gera muita angústia, ele vai começar a procurar a segunda, terceira, quarta opinião e vai tumultuar sua vida com o paciente. Então, eu receito 1 grama de vitamina C às refeições, 2 gramas por dia, e o excesso não tem hipervitaminose de vitamina C, porque o excesso é eliminado na urina. Você pode dar à vontade. Bom, então, isso aqui foi em outubro de 2020. Vamos continuar, então, de novembro. Novembro de 2020, melhora da visão, começamento do olho esquerdo, cuidado visual 0,8 e 0,5, raise de 2 cruzes, suspendemos o flutinol, e a gente fez um teste de sensibilidade ao contraste, mostrando uma baixa qualidade de visão, né, em ambos os olhos, mesmo sendo 0,8 e 0,5. Principalmente o olho esquerdo. Né? Quem não tem quantidade de visão nunca vai ter qualidade. Então, você tem que fazer com a melhor correção possível para ter a melhor acuidade possível para você ver qual que é a qualidade. Agora, vocês observam que nesse olho que tem 0,8, ele não atinge níveis normais em nenhuma frequência espacial. Ou seja, a visão dele também é muito ruim no olho direito. E mesmo enquanto ele estava com 1 de visão, que tinha até mais raise, com certeza a sensibilidade do contraste estava até pior. Por isso que eu não faço o exame para comprovar o que eu já sei. Aquela paciente estava queixosa porque ela tinha uma má qualidade de visão, mesmo tendo 1 em um dos olhos. Então, eu deixei para fazer depois que ela começou a ter uma qualidade visual melhor, para poder conseguir níveis mínimos de sensibilidade ao contraste. Aqui está a topografia. Você faria o quê? Evidentemente que essa paciente não está satisfeita. Ela não tem boa acuidade visual no olho esquerdo e tem uma qualidade de visão muito ruim em ambos os olhos, principalmente o olho esquerdo. O que é que você faria numa situação dessa, Lucas? Ela suspendeu o corticoide por conta própria, né? Não. Eu que suspendi o corticoide. A gente suspende o corticoide depois de algum tempo de forma muito progressiva. O que eu faço? Ao invés de eu ir reduzindo o número de gotas, eu vou, toda vez que o paciente vai lá, eu oriento a ele a colocar lubrificante no frasco do corticoide, que vai diluindo de uma forma tão lenta que você dá ao paciente a percepção que ela continua pingando o efeito farmacológico, mas praticamente só tem lubrificante. E você reduz de uma forma muito lenta para evitar algum rebote. Até para não ter também, às vezes o paciente tem uma vasoconstrição da conjuntiva, você suspende de uma vez, tem uma hiperemia ocular, ele já acha que começou a complicar e tudo, vai suspendendo bem devagarzinho, vai diluindo o corticoide, que você tem uma redução bem gradual. E aí, o que você faria? Bom, suspendemos o corticoide, né? Tem um mês que começou a tratar. Se eu não pensar em, às vezes, manter esse corticoide um pouquinho mais de tempo, às vezes passar um imunomodulador e aguardar mais um tempinho? Vamos ver o que foi feito? Pouco. Tá. O uso do corticoide por mais tempo, embora o flutinol seja uma droga que tem um efeito hipertensivo muito pequeno, muito menos do que a Dexa ou do que a prednisona. Mas eu olho muito também os sintomas do paciente. A paciente aqui já estava bem mais tranquila, ela não estava tão estressada igual estava nesses primeiros dias aqui, com 4 meses, ela chegou apavorada. Quando eu falei com ela que ia reduzindo isso aqui progressivamente, na verdade,
quando a gente fala que suspendeu, na verdade, eu continuei, foi a diluição do flutinol, tá certo? E mantive a vitamina C, mantive o controle da radiação ultravioleta e pedi para voltar em 3 meses. É muito importante a gente não dar muito espaço para esse paciente. Ele começa a conversar com um, conversa com outro, aí eu operei, não tive nada, não sei o quê, vai no meu médico para ver. Você nunca sabe se vai ser uma pessoa ética, se é uma pessoa tranquila, se é uma pessoa competente. Então, tome cuidado de não dar muito espaço, muito tempo para o paciente voltar, até que ele esteja plenamente satisfeito com o seu tratamento. Bom, aqui, gente, ó, já está dando para a gente ver melhor que as fotografias ficaram mais bem tiradas. Aqui como é que estava antes, como é que estava depois, antes e depois. Vê que o Reis é importante, tanto no direito quanto no esquerdo. Tá? Aí vem a questão, olha aqui, quando ela lá atrás estava desse jeito, o direito e o esquerdo. Ok? Muito semelhante o Reis nos 2 olhos. Então vem esse conceito de ofuscamento, que é a base também da sensibilidade ao contraste quando você tem uma opacidade de meio. Quando você tem uma opacidade de meio, muitas vezes essa opacidade não causa impacto na qualidade de visão. Isso é muito comum, o paciente tem uma ceratoconjuntivite epidêmica, tem um monte de infiltrado subepitelial e o paciente está assintomático. Outros casos, o paciente está muito sintomático. E não é a intensidade da opacidade ou do Reis que leva muitas vezes ao sintoma. Você observa, em cima aqui, ó, nós temos um backscattering. O que significa isso? Quando a luz do equipamento incide na córnea, ela reflete na córnea ao olho do examinador. Como não há um espalhamento de luz dentro do olho, essa luz voltando ao olho do examinador incomoda ao examinador. É o backscattering. Porque quando a luz tem dispersão para dentro do olho, ela espalha e degrada o contraste, levando à piora da sensibilidade ao contraste. É o que aconteceu no olho esquerdo. Teve um forward scattering. Nesse caso, a luz espalhando dessas opacidades para dentro do olho leva a uma grande perda de contraste por um espalhamento, que esse ofuscamento, vai levar a uma degradação do contraste e você vai ter uma piora da qualidade de visão. Então, é onde que eu quero chegar com isso aqui também. A gente não trata uma opacidade pela intensidade da opacidade, mas pelo impacto que ela tem sobre a qualidade de visão. Ficou claro? Às vezes você tem uma opacidade de cápsula posterior, que o princípio aqui é o mesmo. Uma opacidadezinha leve, e o paciente é muito sintomático. Por quê? Porque a luz está sofrendo uma dispersão para dentro do olho. Outros casos, a opacidade é até mais importante. Nesses casos de fibrose, há um backscattering muito importante. Você fala, nossa, o paciente não está vendo nada. O paciente está assintomático. Então, trate pelo que aquela opacidade está causando ao paciente, não pela intensidade ou extensão da opacidade. Isso vale muito, gente, antes de fazer um PTK. Faça uma sensibilidade ao contraste, vocês vão ver qual olho que você tem indicação de fazer um PTK. Para frente, ficou claro para todo mundo? Sim. Então, vamos para frente. Continue aí, Lucas. Beleza. Então, janeiro de 2021, 6 meses de PRK, nega melhora da visão, refração dinâmica, menos 0,75, acuidado 0,8, olho esquerdo, menos 1,25, menos 0,75 a 90, cuidado 0,7, melhorou um pouquinho, né, ganho de visão, mantendo um range de 3 cruzes em ambos os olhos. Solicitou mapeamento de retina, é isso? Foi solicitado mapeamento de retina. E qual seria a sua conduta? Tudo bem. Então, até melhorou um pouquinho mais, né, a visão. Ela voltou em 2 meses, né? Talvez fazer um novo teste de sensibilidade ao contraste, para ver se... ganho de visão ela teve. Às vezes, avaliar a qualidade de visão. Mas dela, o que é assim. importante é isso aqui, ó. Ela nega a melhora da visão. Uhum. Tá?
Lembrando que ela não queixou hora alguma do grau residual. Ela queixava da visão que ela tinha com esse grau, porque ela estava esperando que ficasse até mais. Você faria o quê? Tem algumas opções aqui, Lucas. Sim. Já tem 6 meses, né? 6 meses. Você faria um PTK, um corticóide tópico? O que mais você faria? Ou o que você faria? Um óculos ajudava alguma coisa? Não, né? Não, ajudava, mas como essa paciente, gente, ela não tinha problema de usar óculos, ela usava óculos sem problema. Ela queria ficar sem óculos para fazer exercício, academia, essas coisas. Então, receitar um óculos para ela, não tinha nenhum problema. Ela estava esperando usar um óculos mesmo. O que você faria nessa situação? 6 meses. Pode ser que ainda melhore um pouco. Talvez passar por um tacrolimus e acompanhar um pouquinho mais. Se ela Vamos lá. Você faria um PTK? Se ela estiver muito ansiosa, talvez considerar o PTK no olho esquerdo. Você faria corticóide tópico? O corticóide já está fazendo, né? Acho que talvez fosse Não, já fazer... parou, né? Estava usando diluindo até. Só se fosse um tacrolimus. Tá. Evitar a exposição UV, lubrificante sempre, né? Tá. Então tá. Então vamos ver o que foi feito aqui. Corticóide, depois de 6 meses, o corticóide vai ter mais efeito colateral do que efeito farmacológico. Continuar tomando cuidado com o sol, lubrificante, receitar um óculos, que ela vai perceber que vai ter uma grande melhora da visão. Tracolimus, manter vitamina C e voltar com 90 dias para me medir a qualidade de visão. Eu só vou ficar tranquilo em liberar essa paciente quando a sensibilidade ao contraste estiver normal. E não quando ela não tiver metro, porque não foi programada a hemetropia. Então, vamos lá. Isso aqui foi em abril de 2021. Ela operou em junho. Junho, já tem quase um ano. Isso. Tem 10 meses. Olha aí como é que estava. Olho direito. Diurno, com perdas importantes nas baixas frequências e difusas nas altas frequências. Noturno, perdas importantes nas baixas frequências e difusas nas médias e altas frequências. Olho esquerdo, diurno, perdas importantes nas baixas e médias frequências e difusas nas altas frequências. Noturno, perda importante em baixas frequências e difusas nas médias e altas frequências. Você vê que a sensibilidade ao contraste está muito ruim no olho esquerdo. No olho direito, ela já melhorou um pouco. A frequência mais importante são as médias frequências. E ela teve perdas nas baixas e nas altas, mas no estímulo diurno, as médias frequências já estavam preservadas. Então, com certeza, ela já não estava tendo muita baixa de qualidade de visão do olho direito. Mas ainda é um caso que merece você acompanhamento, porque ainda não está longe da normal. Então, observe que, vamos agora em julho de 2021, nós já tem um ano. Um ano, né? Usando queixas, sem queixas visuais, cuidado visual 0,8 e 0,7, mantendo um registro 3 cruzes, uma PAC de 468, 470. Qual conduta? Ela está usando algum colírio, alguma coisa assim? Não, né? Não, agora ela estava usando Tracolimus, né? E lubrificante. Foi passado. Vitamina C. Aqui, Lucas, olha aqui para você ver. O Reis resistia, ele não estava diminuindo, mas a acuidade visual estava melhorando. Como é que você explica? Porque cada vez tinha mais backscattering e não forward scattering. Uhum. Ok? É o que a gente viu, a tendência é que com um ano assim vai melhorando mesmo. Vai melhorando, mas você tem que... Só que se você não tiver habilidade para lidar com essa situação, até um ano o paciente já procurou outro médico, já te abandonou e já começou a te infernizar aí por qualquer motivo. Qualquer palavra atravessada que outro médico dê pode abalar a relação de confiança com você. Sim. Então, o que você faria aqui? Vamos lá. Visto que ela não está com nenhuma queixa, que está tendo uma melhora, eu acho que eu manteria o acompanhamento. Então, não tem operar ainda não. Perfeito. Não tem indicação, está melhorando o tempo, gente, em cicatrização de córnea está a nosso favor, né? Então, continuar tomando cuidado com o sol, lubrificante, manter o óculos e vamos repetir o sensibilidade ao contraste. Bom, como é que está aí agora? Vê se você se lembra como é que está. Aqui, está o de abril
e julho. Isso, perdas leves, né? Antes estava perdas importantes nas baixas frequências, no direito perdas leves nas médias e baixas, difusas nas altas, noturno perdas moderadas nas médias frequências e difusas nas altas frequências. Então melhorou um pouco no direito, olho esquerdo perdas leves em todas as frequências, melhorou bem também, e noturno normal nas baixas frequências e perdas difusas nas médias e altas frequências. Lembrar que teve uma grande melhora da sensibilidade ao contraste. Lembrando que a visão noturna sempre ela é mais crítica. Quando você dilata a pupila, além de você ter o raise, você também tem expressão de aberrações de alta ordem. Então, é evidente que essas aberrações também degradam o contraste, levando a uma piora da sensibilidade noturna. A sensibilidade noturna ela leva mais tempo para normalizar. Bom, então, observe que legal. Olha aqui, abril e julho, olho direito. Abril, julho, olho esquerdo de dia. Abril, noturno e julho de 2021. E aqui, abril e julho de 2021, olho esquerdo. Observe como é que está caminhando para a normalidade. Então, tudo isso, gente, o paciente não precisa entender o que é sensibilidade ao contraste. Mas você falar que se essa área cinza é normal, você mostrar o que estava em abril, agora em julho, o paciente entende que a curva está correndo para o lado da normalidade. Mas o Reis ainda estava lá, olha o Reis lá. Com certeza que estava diminuindo. Então, 0,8, 0,7, nós mantivemos o lubrificante, e essa paciente, observa aqui, ó, o Reis aí, ó. Ele é importante. Então, gente, o que nós aprendemos? É um caso de um Reis persistente, refratário ao tratamento, mas a gente sabe que a cicatrização a longo prazo ela está a nosso favor. O que nós aprendemos com esse caso aí, Lucas? Se o paciente vier para a rotina, refração de óculos, veio para teste de lente de contato, veio para óculos, receita óculos, veio para lente, receita lente, veio para cirurgia, avalia a possibilidade de cirurgia. Quando você traz para o paciente a ideia de cirurgia, o paciente que estava querendo usar óculos ou lente de contato, se você tem uma situação dessa, ele vai julgar isso em você. Doutor, eu estava bem de óculos, o senhor falou vai me operar, agora como é que eu estou? Então você fica numa situação de fragilidade. Opere quem está querendo ser operado, quem está disposto a aceitar os riscos da cirurgia. É muito mais fácil lidar com esse paciente. Todo alto míope deve ser acompanhado por retinólogo periodicamente. São fatores de risco da Reis. O principal fator de risco é a exposição às raios UV nos primeiros meses após a cirurgia, retardo na cicatrização epitelial. Essa B aí é muito importante, gente. Paciente que demora a cicatrizar, cuidado com esse paciente, redobre as orientações sobre o sol, porque vai ter mais chance. Interleucinas, é fator de necrose. Tem um monte de mediadores inflamatórios que são liberados pelas células epiteliais que estão lesadas. Então, a chance de ter um processo inflamatório ali levando ao Reis é maior. Retirada ou perda das lentes de contato sem completa reepitelização, né? Sempre bom recolocar o mais rápido possível, se possível no mesmo dia. Profundidade da ablação, o risco de Reis é proporcional a essa profundidade. Na fase precoce do Reis, há boa resposta ao corticoide tópico, devendo ser suspenso lentamente. O uso por longo período traz mais efeitos colaterais que benefícios. A diluição progressiva em lubrificante sem conservante é uma boa alternativa. A intensidade do Reis, a lâmpada de fenda, pode não corresponder à baixa visual. Acompanhe com sensibilidade ao contraste para avaliar a melhora do quadro. Mostre o paciente as melhoras, mesmo que pequenas, para motivá-lo a continuar o tratamento. Mantenha acompanhamento regular até a melhora da qualidade de visão. Caso contrário, outro médico continuará o tratamento. Apesar da lenta recuperação, teve a sua expectativa atendida, fazer academia sem óculos. Então, é isso aí, gente. Agora eu gostaria de vocês perguntassem alguma coisa que não ficou clara aí para o Lucas, antes das considerações dos nossos preceptores. Aí. Alguém quer perguntar alguma coisa?
Quero saber como é que é a sua conversa com esses pacientes nesses casos aí, para o paciente não sair procurando outra opinião também. Mas eu expliquei durante a aula toda o que a gente tem que fazer. E Explica. fazendo dessa forma, você vai tranquilizar o paciente, dar ele a percepção de cuidado. E uma coisa muito importante, ser solidário. Nada é pior do que você dizer para um paciente, não, mas eu fiz tudo direitinho, a sua cicatrização é que não é boa. Você ainda põe a culpa no paciente. Tudo que ele não precisa é o sentimento de culpa. Esse pode acontecer em alguns casos, fatores de risco maior é o sol, você está tomando muito cuidado com o sol, você não pode, mesmo um dia claro que não tenha sol, você tem que se proteger, entendeu? Mas isso aí a gente já sabe que a cicatrização em algumas pessoas é muito lenta, mas vai melhorar, e você vai mostrando para ele as melhoras que ele vai tendo. Isso faz com que ele acredite em você, e você tem que demonstrar segurança. Se você demonstrar insegurança ou preocupação, ele vai procurar outro médico. E essa diluição no lubrificante, como é que você faz? Não, eu pego um frasco de frutinol, no início ele vai usar o frutinol puro. Como ele vai voltar dali, vamos dizer, um mês, ele ainda tem um pouco do frutinol. Se não tiver, eu mando ele comprar outro frutinol e eu já diluo com um lubrificante que não tenha conservante e vou mandando ele continuar usando aquelas 4 gotinhas por dia. Só que ele está usando, às vezes, a 4 gotinhas, só que na metade da concentração. Um frasco geralmente vem com 5 ml. Né? O frasco cabe 10 ml. Você completa com o lubrificante. E você orienta ele como que você faz para abrir o frasco sem contaminar e por que você deve ir colocando lubrificante para reduzir os efeitos colaterais do colírio. O paciente entende, gente. Muitas vezes o médico não explica e quer que o paciente siga as orientações. Tem que explicar, senão o paciente não vai seguir suas orientações. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Pois não. Porque, né, com a minha pouquíssima experiência de pedir teste de sensibilidade ao contraste e não estar lá fazendo o exame, eu acredito que talvez a técnica que faça o exame, assim como uma campimetria, ela deve receber a informação refracional para montar no equipamento, né, alguma lente lá que vai simular um óculos. Perfeito. É isso mesmo, né? Pois bem. Perfeito. Olha aqui lá em cima, olha lá para você. Correção, óculos, um xizinho. Do outro lado, lente de contato, do outro lado, caixa de prova. Perfeito. Então, a minha pergunta é a seguinte, se houve alguma correlação em que, ao passo que lentamente pelo tempo o teste de sensibilidade foi melhorando, se houve também alguma mudança do grau residual que ela ficou, né? Se houve alguma correlação com isso também. Houve, você sabe me dizer? Não, na verdade, eu passei esse óculos para ela usar, porque ela usava óculos regularmente, ela não reclamava dos óculos. Aquela era a melhor correção dela. Como ela está evoluindo bem. O paciente, quando está assintomático, eu não repito a refração para poder trocar o grau do óculos. Às vezes, num paciente com Reis, um paciente pós-cirurgia refrativa, há pequenas variações de um exame para outro que não vai significar, não vai ter nenhum impacto prático na qualidade de visão. Até porque essa paciente, lá atrás, ela tinha visão de 1,01 e estava muito insatisfeita. Um paciente que tem 7 não enxerga nada. Com a visão de 1, se esse fosse 1 de qualidade, mesmo enxergando o outro, ela estaria muito mais tranquila. Ela não estava tranquila porque ela estava enxergando pessimamente de um olho e muito mal do outro, apesar da visão 1. Okay. Aí eu passo o óculos, porque o óculos vai dar uma melhorada na qualidade visual, embora ela ainda não tenha uma boa qualidade. Só que ela, com o tempo, a gente vai com sensibilidade ao contraste, a gente vai vendo que a cicatrização pode aparentemente não estar melhorando, mas a organização do estroma ali, ela está se tornando, vamos dizer, está tendo menos dispersão de luz para dentro do olho. Por isso que o paciente está tendo uma melhora da sensibilidade ao contraste. Ok. Ou seja, todas as vezes que ela repetiu o teste de sensibilidade ao contraste, foi fornecida a mesma informação refracional em todos os testes. Sim. Perfeito, não, perfeito. É isso aí, isso era a minha dúvida. Ok. Doutor Ronaldo, só uma dúvida da vitamina C. Sim. Você falou 1 ou 2 gramas? 2 gramas.
Uma grama, você tem várias formulações no mercado. E uma formulação muito prática é você dar aquele tubinho de Cebion, que é um suco de laranja, você dissolve um comprimido efervescente, que dissolve num copo d'água, ele toma um suco daquele no hora do almoço, outro no jantar, e dá 2 gramas por dia. Se o paciente tem um raise que não é tão significativo, você pode dizer, de repente, até 1 grama, até porque não existe a posologia ideal. Eu geralmente mando tomar 1 grama às refeições. Tá bom, certo, obrigada. Mas isso não tem uma grande evidência. Você vê que são poucos trabalhos que mostram evidência do uso da vitamina C, certo? Mas é aquela percepção do paciente estar se sentindo tratado. Isso é muito importante. Alguém quer fazer alguma pergunta? Lucas, Arnaldo? Reinaldo, eu acho que Pois você não. conduziu muito bem o caso aí. Agora, eu, pessoalmente, a minha experiência com hipocorreção em cirurgia refrativa não é boa, sabe? Então, a minha conduta atualmente é o seguinte: ou o paciente é um bom candidato e eu vou fazer uma correção total, ou ele não é um bom candidato, ou seja, o PRK ou LASIK não é uma boa indicação para ele, não irei operá-lo. Na realidade, esse acordo que você fez com a paciente de deixar uma miopia residual de -2, para que ela possa ter uma qualidade de visão boa na academia, isso muitas vezes na teoria funciona, mas na prática não funciona, pelo menos comigo não funcionou. Ou seja, em todas as vezes que eu combinei com o paciente uma eventual hipocorreção, no sentido de preservar um pouco de tecido corneano, normalmente os pacientes ficaram insatisfeitos no pós-operatório e eu tive que fazer uma correção adicional a contragosto. Então, eu pessoalmente não faço isso. Ou seja, a minha opinião é a seguinte: cirurgia refrativa não é um procedimento que a gente tem que fazer muita concessão e muita conta. Se a gente, para poder operar o paciente, tem que hipocorrigir, tem que diminuir um pouquinho a zona óptica, ou seja, se a gente tem que fazer algum malabarismo para operar esse paciente, eu, pessoalmente, hoje em dia, prefiro não operá-lo. É uma conduta. Eu tenho como princípio, eu já falei aqui algumas vezes, eu não trato olho, eu trato pessoas. Então, tudo que eu falo com o paciente, eu escrevo no prontuário, para que não reste dúvida do que foi conversado e foi acordado. E agora, hipocorreção eu faço, mas é com força, é muita. E às vezes, Reinaldo, por exemplo, eu pergunto muito ao paciente a profissão dele. Eu pergunto por que ele quer operar. Por exemplo, um advogado que tem lá 7 graus de miopia, um pediatra que tem lá 7 graus de miopia. Eu falo com ele, o que você prefere? Usar um óculos, paciente presbítero, evidente, usar um óculos na hora que você for trabalhar ou você usar um óculos na hora que você for dirigir e trabalhar o dia inteiro sem óculos? Eu prefiro usar só na hora de dirigir. Então, são casos de hipocorreção, entendeu? Eu não me expressei bem. Hipocorreção para monovisão e básica eu faço com super frequência. Eu não faço hipocorreção. Por exemplo, o paciente tem alta miopia, tem uma córnea mais fina. Aí eu combino com ele, não dá para tirar 7, vamos tirar 5. Isso eu não faço, porque eu concordo com você. A gente tem que tratar o paciente, não o olho. E é por esse motivo mesmo que eu não trato. Ou seja, muitas vezes o paciente ele fica naquela ilusão de que eu tenho 7 graus, se eu tiver 2 ou tiver metade, eu vou ficar satisfeito. Não fica. A minha experiência com relação a isso não é boa. Eu acho que uma pessoa que tem 2 graus de miopia residual, ela não consegue dirigir à noite, ela não consegue assistir televisão de uma maneira adequada. Então, muitas vezes, ela se ilude de que, se ela tiver metade do grau que ela tem, ela vai ficar satisfeita, mas, na prática, eu não vejo isso. Então, eu concordo com você. Monovisão eu faço demais, mas eu não faço hipocorreção para poder ajustar uma cirurgia. Eu prefiro não operar, tá certo? Justamente porque a gente coloca no prontuário, mas, de repente, o paciente no pós-operatório, doutor, não ficou bom. Só para você ter uma ideia, hoje nós tivemos lá um paciente da doutora Ana exatamente nessa situação. Paciente que tinha 45 anos, nós programamos uma monovisão para ele, e o paciente está com equivalente esférico de 0,50 no olho dominante, menos 1,5 no olho não dominante, e está extremamente queixoso e insatisfeito.
Então, muitas vezes o paciente surpreende a gente. A gente tem que ter o paciente bem orientado e a gente tem que conhecer o perfil do paciente, tentar atender a expectativa dele. Você sabe, eu faço, não é só monovisão, não. Eu faço hipocorreção em situações pontuais. Deixa eu te dar um outro exemplo. Há um tempo atrás, eu operei um pedreiro. O cara tinha, eu acho que era 9 ou 10 graus de miopia. Um rapaz até novo, devia ter uns 30 e poucos anos. Ele é o seguinte, trabalha no sol o tempo todo, o óculos para ele é um transtorno absurdo, porque aquilo transpira, embaça tudo, ele não consegue usar lente de contato, evidentemente, por causa da profissão dele, então ele foi lá querendo uma solução. Esse paciente não tinha condições de tirar o grau todo dele, mas um paciente que está numa situação aí de você ter uma dependência total do óculos, porque tem um grau absolutamente alto, se você diminuir a dependência desse paciente, esse paciente fica extremamente feliz. E eu nunca tive um caso que eu combinasse com o paciente uma hipocorreção que ele me queixasse. Porque se ele começar a falar alguma coisa, eu vou falar assim, ó, como nós conversamos, eu vou te passar um óculos com esse grau aqui, tá? E o laser é muito preciso, ficou muito próximo daquilo que a gente tinha conversado. E eu não estico o assunto, eu não dou espaço para ele me pedir para corrigir o restante. Porque aquilo foi conversado. Eu acho que, entendeu? Eu acho que a gente tem que... Agora, o paciente que fica, eu concordo com você, o paciente que quer, mas você não tem segurança do que ele quer, se você o perfil dele não é um perfil favorável, é melhor não hipocorrigir, porque esse paciente vai querer um resultado que você não pode oferecer. Com certeza. É por isso que eu não faço. Eu não faço esse tipo de concessão, porque a minha experiência com isso não é boa. Entendi. Ou seja, tem anos que eu não faço isso. Mas todo paciente que, eventualmente, por uma questão lá de bioelasticidade, paquimetria, que eu deixei um residual, esse paciente normalmente não ficou satisfeito no pós-operatório. Então, eu prefiro não fazer. Aqui, ó, você diferente da báscula. Báscula, não faço demais. Seria uma coisa interessante agora, até, é o seguinte, a Ana Carolina está por aí? Ana Maria? Ana Maria? Ana Carolina, Ana Maria? Eu tô. Ana Maria. Maria Carolina. Ana Maria está assim. Maria Carolina. A Maria Carolina, ela tem ido lá no consultório acompanhar, essa semana não foi, mas ela tem ido lá. Você podia fazer o seguinte, cara, vão anotar aqui o prontuário, é um paciente de 2021, isso é coisa recente. O prontuário dessa paciente anota aí, 45077. Nós estamos agora em 2023. A Carolina não está, não. Ah, não está, não? Então, deixe-me ver aqui. Bom, se alguém quiser anotar, eu já passei o prontuário aí. A gente pode olhar lá no prontuário como é que está a situação dela. Se ela voltou reclamando, qualquer coisa, porque ela, paciente continua voltando lá. Só que quando é coisa assim de rotina, eu não vou continuar a anotar na aula, que senão a aula não acaba. Mas a gente pode ver, inclusive, como é que está a situação dela atualmente. Se ela fez alguma observação, que não estava satisfeita, qualquer coisa, seria até interessante. Mas, doutor Reinaldo, nesse paciente, acabou hablando 6,5, né? Não sim, mas mas como eu programei 6,5, eu sabia que ia deixar menos de 2. Mas ela estava esperando, tá com 2. No lado de cá está com equivalente esférico de quase 2, do lado esquerdo, tá vendo? E do direito corrigir um pouco mais. Seria interessante a gente ver no prontuário como é que foi o desdobramento disso depois de 1 ano. Tem 1 ano que ela operou. Ou melhor, 2 anos. Nesse caso, você testa com o paciente, você mostra lá uma refração para ele com menos 2 dioptrias. Sim, você mostra como é que ele vai ficar? Claro, isso é bom você fazer isso com lente de contato, tá certo? Um paciente que tem, não é claro para ele o que significa uma visão com 2 dioptrias de miopia, faz um teste de lente para ele ver. Gente, um paciente com 2 dioptrias de miopia, ele faz exercício físico, vai para academia, ele vai fazer um passeio, ele não está ali para poder ter uma acuidade visual, ele está ali para querer a independência de óculos. É diferente, você tem que olhar o perfil. Muitas vezes, igual eu falei, paciente, eu me lembro dos pacientes mais felizes
que eu tive um paciente que... Vocês não vão lembrar, mas o Arnaldo vai. Vocês se lembram de um personagem de quadrinho chamado Dr. Silvana? Lembra, Arnaldo? Lembro, claro. Qual que era a característica do Dr. Silvana? Ele era baixinho, pequenininho e usava um óculos fundo de garrafa. Você lembra? Exato. Esse paciente, esse é um médico, até depois a gente ficou até amigo e tal. Esse médico é o seguinte, ele falava assim, doutor, Reinaldo, eu me sinto um doutor Silvana. E realmente, aquele óculos fundo de garrafa cheio de anos, cheio de anéis na lente, né? Então, eu deixei ele com -2. Poxa vida, esse paciente, muitos anos depois, foi operado de catarata. Ficou feliz da vida durante muitos anos, uma hipocorreção bilateral, não era monovisão. Bom, gente, mas vocês veem que cirurgia refrativa tem disso. A experiência de cada um, ela varia. E vocês devem acompanhar mais de um preceptor para que vocês possam ver os diferentes pontos de vista. Não existe uma verdade absoluta, mas sempre relativa. Mais alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Reinaldo, só para finalizar, e lembrar o seguinte, hoje em dia a gente não tem mais esse tipo de desconforto, que aquele paciente, por exemplo, que tem uma córnea absolutamente normal, porém uma incompatibilidade da paquimetria e da metropia ser corrigida, a gente tem a opção do anel HM, que vai funcionar muito bem, sem reduzir a espessura da córnea, e vai dar uma qualidade de visão boa para o paciente. Isso aí que eu não sei, viu, Arnaldo? Vai ser uma opção. Eu vou fazer uma semana que vem. Semana que vem eu vou fazer outra. Eu tenho feito vários casos de alta miopia, quer dizer, não pacientes portadores de ceratocone, pacientes portadores de alta miopia com córnea normal e córnea fina, tenho usado muito um anel de 320 por 250 e os resultados são muito bons, sabe? E a vantagem do anel é o seguinte... E você faz depois do PRK? Não faço, não. Eu não faço... Eu nem comento com o paciente que existe a possibilidade de fazer uma ablação de laser depois, até porque eu acho que não vale a pena, sabe? Eu acho que você fazer, mesmo com a zona óptica de 6, você fazer uma ablação em cima de um anel, a chance de você ter um raise importante é muito grande. Então, esse paciente eu converso com ele, falo, olha, o objetivo é reduzir o máximo possível, pode ser que você fique aí com 1 ou 2 graus, aí nós vamos, eventualmente, prescrever um óculos se for necessário. Na maioria das vezes, nem precisa. Mas eu não comento nada de ablação pós algum tempo depois, porque eu prefiro não fazer, né? Eu acho que isso pode realmente atrapalhar em termos de transparência corneana, então eu prefiro não fazer, pelo menos por enquanto. Né? Mas é curioso que você acabou de falar que não fazia hipocorreção, o anel você está fazendo uma hipocorreção. Não, anel... Mas anel é diferente, Reinaldo. Não, é hipocorreção. Porque o anel é ortopédico, ele não é refrativo, você entendeu? Eu sei. Quando você está fazendo laser, você está fazendo uma cirurgia refrativa. Bom, tudo bem. Tudo bem. Mas o anel já é uma outra coisa. Vamos para frente. Vamos lá. Mais alguma pergunta aí, gente? Bom, então vamos lá para esse outro caso aqui agora. Deixa eu ver aqui. Tá. Esse caso aqui, gente, é um caso dramático. Isso aqui é Lençol Burj Al Arab, que é aquele hotel mais luxuoso de Dubai, né? Eu tive lá jantando lá e deixei metade do custo da viagem, ficou nesse jantar, nesse hotel aqui. É muito caro. Tudo lá é muito caro. Até para você olhar de perto é caro. Mas, enfim, aqui, ó. Esse caso aqui, então, vamos lá. O paciente, quem vai falar esse caso para nós? Vamos convidar a doutora Ana Maria para apresentar esse caso aí para nós. Nós vamos tentar reduzir o máximo as observações aqui, Ana, para poder apresentar o caso todo, porque esse caso é muito desafiador e é um caso realmente muito complicado. Vamos lá. Masculino, 37 anos, em agosto de 2017, veio para avaliação de cirurgia refrativa. Usuário de lente de contato gelatinosa socialmente. Refração estática no olho direito, -7,25, -0,50, 170, visão de 1. E o olho esquerdo, -7,25, -0,5, eixo de 110, visão de 1. Qual a conduta? Não operar, readaptar a lente de contato PRK-AO, a metropia báscula,
basic-AO, hemetropia ou báscula. Tá. É um paciente que, então, uma alta miopia, né, aparentemente aqui, eu pediria um mapeamento de retina, né, com conduta inicial, e não em relação à conduta, se ele veio para avaliação de cirurgia refrativa, não optaria por readaptar a lente de contato, né, que foi uma opção do paciente. Sobre deixa eu ver aqui os dados da topografia. Os índices aparentemente normais aqui, mas eu pedi... São normais, né? Sim. Um pentacam para avaliar melhor, e em relação a realizar a técnica ametropia ou báscula, isso eu discutiria com o paciente as possibilidades, né? Veio que ele preferia a correção total do grau ou deixar um grau residual, pelo fato de ter 37 anos e que com 40 anos ele iniciaria a dificuldade da visão para perto. Então, isso teria que ser discutido com o paciente, a questão da ametropia ou de báscula. Isso sempre deve ser discutido. Você deve dizer ao paciente o benefício que ele vai ter se a gente deixar um pouquinho de miopia. Quanto mais jovem ele for, menos você tem que deixar. E quanto mais próximo ou já preta tiver, deixar. O máximo que eu deixo é 1,5 dioptria. Raramente 2 dioptrias, dependendo da ocupação e dependendo também do biotipo do paciente. Então, qual seria a sua conduta? Então, conversaria com o paciente, mas a princípio... eu acho que a ametropia, né, o PRK, corrigindo sem deixar báscula, pelo fato de 18 anos, mas eu conversaria com ele, né? Tá. Mas, a princípio, isso. Perfeito. Conversei com ele, expliquei para ele, esse paciente, é um engenheiro, é um indivíduo extremamente bem esclarecido, muito diferenciado. E ele entendeu direitinho, eu peguei e propus no olho esquerdo deixar 0,75. Cicatrizou rapidamente, com 5 dias, o epitélio ok, foi retirada a lente de contato, operou em dezembro, em fevereiro, com dia muito feliz, tinha um raise muito discreto, acuidade visual 1 normal, sensibilidade ao contraste normal, nos estímulos diurno e noturno, tá? Aí, estava indo tudo bem. Aí começaram os problemas. Olha que encrenca, olha aí. Junho de 2018, 4 meses depois. Ou melhor, 6 meses depois do PRK. Acuidade visual de 1 em ambos os olhos, sem correção. Teste de sensibilidade ao contraste normal nos estímulos diurno e noturno em ambos os olhos. Em junho de 2018, 6 meses após o PRK, queixa de piora da visão. Na bio, tinha um raise no olho direito de 3 cruzes, no olho esquerdo 2 cruzes. O teste de sensibilidade de contraste diurno, perdas leves em ambos os olhos, mais no olho direito, e noturno, perdas difusas em ambos os olhos. Na refração dinâmica, plano 0,8, e no olho esquerdo, menos 1, 0,8. Você acha que o paciente tivesse uma boa qualidade de visão? O paciente tinha 7 dioptrias, 7,5 dioptrias. Você acha que um paciente com plano e menos 1, sendo que foi combinado com ele, foi descrito para ele levantar e deixar esse menos 1, ele estaria insatisfeito? O que você acha? Não estaria. Está aí mais por causa do raise, né? Mas ele estava muito insatisfeito. Por quê? Porque ele perdeu qualidade de visão. Gente, se você não sabe o que procura, você não entende o que o paciente, né, tá te mostrando. O paciente está reclamando, você vê lá, está com 1 de visão, esse paciente é muito chato. Não é chato. Você não está entendendo a linguagem que ele está te falando. É como se ele estivesse falando com você em outro idioma. Você não está assim, na mesma raia que ele, você não está na mesma sintonia. Ele está te explicando o que ele está queixando e você está com a sua mente voltada para o 2020. Aí fica difícil. Um reclama e o outro fala que não é nada. Aí não vai dar uma boa relação médico-paciente. Agora, quando você explica para ele que por que ele está queixando, que você entendeu o que ele está sentindo e que você está valorizando o que ele está sentindo, você estabelece uma boa relação médico-paciente. O que você faria, Ana? A conduta. Inicialmente, eu não indicaria um PTK no olho direito, assim, está mudando bastante, sabe? Eu acho que o PTK é mais indicado quando já tem uma perda estabelecida ali de uma
uma perda mais estável, eu acho, sabe? Então, não Entendeu? indicaria PTK E mais agora. importante também, né? É mais importante, exatamente. Lembrando que se você fizer um PTK, você vai induzir uma hipermetropia nesse paciente que já está perto da presbiopia. Olha a encrenca adicional que você vai ter. Bom, então o que você faria? Então, o uso de lubrificantes, evitar radiação ultravioleta e avaliaria a prescrição do Traconimus, que é um modulador que não tem tanto efeito colateral a longo prazo, né? Perfeito. Então, você observa que a sensibilidade ao contraste dele não estava muito boa, mas também não estava aquela coisa horrorosa que estava daquele outro paciente. Isso nos deixa mais tranquilos, certo? Então, há perdas leves no estímulo diurno e mais moderadas no estímulo noturno. Mas tudo bem, isso em junho de 2018. Vamos lá. Julho de 2018. Em 2018, ele queixa de piora visual no teste de sensibilidade de contraste no olho direito, perdas difusas diurno e noturno, no olho esquerdo diurno normal. Noturno, perdas meias e altas frequências, né? Na bio do olho direito, piora do Reise, no olho esquerdo, melhora discreta do Reise. Conduta. Manter, eu acho, tá. E o paciente observa o seguinte, aqui não está anotado, mas a acuidade visual dele estava se mantendo, mas ele tinha percepção de piora. E realmente a sensibilidade ao contraste dele piorou muito do olho direito, que era o olho hemétrope dele. E, evidentemente, eu não passei óculos para ele. Se eu propus uma mini báscula, é para ele se adaptar a essa mini báscula. E aí, o que você faria com ele? Eu acho que eu manteria por mais um tempo o lubrificante, orientar, evitar, né, radiação ultravioleta. Talvez manter o Traconimus, não o PTK agora, não indicaria o PTK. E eu acrescentei a vitamina C. Como eu falei com vocês, esses casos de Reise, eu acho que tem algum benefício. E, bom, então vamos para frente. Outubro, 10 meses após o PRK. Outubro, 10 meses após o PRK, relata piora da visão do olho direito, teste de sensibilidade ao contraste, perdas difusas diurno e noturno em ambos os olhos. Ou seja, acabou de piorar, né? Acabou de piorar. E aí? Conduta. A última aqui é vitamina C, porque minha tela está cortada, né? Tá. Está cortada, que é manter a vitamina C. Acho que eu manteria também. Evitar a radiação, com certeza. E manter o Tracolimus também, né? Isso Na é verdade, isso aqui é o seguinte, como era um paciente muito esclarecido, que esse paciente ia lá na internet, procurava e lia tudo, chegava cheio de questões, cheio de dúvida, eu falei com ele sobre o PTK, porque eu sabia que ele ia me perguntar. Eu falei com ele que estava muito cedo o PTK, que ainda estava num processo de cicatrização e que a gente não deveria apressar, a gente deveria aguardar. E tudo bem. Mas eu coloquei para ele, porque senão ele fala assim, não, o doutor não sabe o que é PTK. Eu vou procurar outra pessoa. De repente, o outro colega faz um PTK lá e tumultua a nossa relação médico-paciente. Então, eu sempre falo de tudo que pode ser feito. Janeiro de 2019, continuei, 1 ano. Um ano depois, relata piora da visão em ambos os olhos, em uso de Tracolimus e vitamina C. Teste de sensibilidade ao contraste, perdas difusas diurnas e noturnas em ambos os olhos. Não melhorou nada. Nada. 3 cruzes em ambos os olhos, início de formação de trelícias mais no olho esquerdo. E no final aqui, que a tela está cortada. Acuidade visual menor que 0,1 em ambos os olhos. Olha que situação. Tá? Conduta. Eu acho que eu não indicaria teste de lente de contato agora. Manter Tracolimus, vitamina C. Acho que tem que conversar bem com o paciente, expor, né, que o PTK tem a possibilidade, mas como está tendo essa piora, eu acho que não é indicado novamente o PTK, porque está progredindo, pode ser que faça e não tenha resultado. Então, Qual seria a sua conduta? Eu manteria Tracolimus, lubrificante, evitar radiação, manteria vitamina C. Você receitaria óculos, lente de contato para ele? Eu acho que...
Eu acho que não, porque mesmo passando óculos, o Reis está ali, né? Então não teria tanto benefício, ele ia ficar mais frustrado, talvez. Será que não? Eu posso sugerir? Claro. Ou às vezes até perguntar, né, se também, porque é aquela questão, nós estamos discutindo aí em cima de um caso real, que foi um caso do Dr. Reinaldo, que operou e tal, e teve essa complicação aí. Eu acho assim, que quando a gente está discutindo uma forma de tratamento, e aí vem aquela máxima, aquela premissa que diz o seguinte: o paciente chegou querendo fazer cirurgia refrativa, porque não queria mais usar óculos ou também não queria mais usar lentes de contato. Então, a minha questão é a seguinte: nesse momento que o paciente está com um problema, está com uma condição que precisa ser tratada, né? Eu não considero a indicação de lente de contato para o paciente como uma coisa definitiva. E fazer o paciente entender isso. Falar assim, olha, não é que você vai ficar usando lente de contato definitivamente, não. Mas, na minha experiência, uma lente de contato, mesmo que seja uma lente gelatinosa, que afinal de contas, para uma opacidade corneana e opacidades mais anteriores, no estroma anterior, uma lente de contato rígida resolve muito bem a questão da qualidade de visão do paciente. Aí, para facilitar, né, uma lente gelatinosa também melhoraria e, na meu ver, seria uma forma de a gente aumentar a segurança que o paciente teria. Em primeiro lugar, uma proteção de radiação ultravioleta. Em segundo lugar, uma melhora da reflexão dos raios, né, na superfície ocular para entrar para dentro do olho, e o paciente entender que, é óbvio, o uso do tacrolimus ou do corticoide, né, aquilo que o médico se sentir mais à vontade, é óbvio que precisa, porque a medicação vai intermediar a reação inflamatória. Mas enquanto o paciente está fazendo uso dessa medicação, ele vai usar tacrolimus antes, de manhã, quando acordar, e ele colocaria uma lente de contato para cumprir ali parte do dia dele, onde ele tem que sair, dirigir, trabalhar. Em algum momento ele poderia tirar a lente de contato para pingar a colírio novamente, mas eu vejo a lente de contato como uma solução enquanto ele está tratando, né? Ou seja, uma lente de contato com a finalidade terapêutica. Eu acho que ajudaria muito. E mesmo no caso anterior, que teve lá o Reise, que foi melhorando ao longo do tempo com o uso da medicação. Se o paciente entende que a lente é uma forma terapêutica e não que ele vai ficar usando lente de contato pro resto da vida, eu acredito que o paciente usaria e faria uma adesão ao tratamento, sim. Excelente, Lucas. Alguém não está de acordo com o Dr. Lucas Pires? Gente, antes de mais nada, observe o seguinte: paciente engenheiro, um indivíduo que está no auge da sua profissão, 38 anos, acuidade visual menor que 0,1. Como é que você mantém esse paciente com essa visão? Esse paciente, a vida dele segue. Então, exatamente isso que o Lucas falou. Eu mantive o tracolimus, a vitamina C, mas, olha para você ver, está com a acuidade visual menor que 0,1, gente. Vamos fazer um teste de lente de contato e ver o que acontece. A vida dele continua. Então, observe que não foi surpresa minha. Ele ficou com menos 3,5 e menos 3, porque o Reis leva uma regressão importante do efeito. Então, quem estava menor que 0,1 e de repente tem uma visão de 0,6, 0,5, essa pessoa consegue dirigir, consegue seguir sua vida normal, até que as coisas melhorem. Então, ele voltou a usar lente de contato, manteve vitamina C, manteve o tracolimus, tá certo? E, observe, em março de 2019, continua aí, Ana, 1 ano e 3 meses após o PRK. Em uso de lente de contato, visão razoável. Teste de sensibilidade ao contraste, perdas difusas diurno e noturno em ambos os olhos. Conduta. PTK no olho direito, manter tracolimus, lubrificação. O que você faria? Gente, evidentemente que esse paciente estava muito frustrado. Esse paciente tinha uma visão muito boa antes de operar, de repente ele volta a usar lente de contato com uma visão de qualidade de visão muito ruim. Você vai dizer para o paciente, não, eu fiz tudo que tinha que fazer, não. Seja solidário, seja humilde. Casos como o seu, dá vontade de desanimar, sabe? Mas, infelizmente, aconteceu
isso é descrito e tudo, mas, graças a Deus, isso é a exceção das exceções. E é verdade. Seja solidário com o paciente e dê toda a atenção para ele. Já que ele estava bem com as lentes, então, né? Acho que manteria o uso das lentes. Você cobraria essas lentes do paciente, Ana? Não. Não? Não. Eu cobrei normalmente, porque, na verdade, se eu começar a fazer concessões, eu estou assumindo culpa. Ele pode deixar, é isso que eu pensei hoje mesmo. Tá? Então, é o seguinte, o paciente, não sou eu que cobro, tem uma pessoa na minha clínica que faz essa cobrança. Eu nem sei preço de lente, o paciente pergunta, não sei não, você vai ver lá com o pessoal da administração. Porque se eu começo a dar lente para o paciente, né, o médico lá fez uma bobagem tão grande do meu que ele está até dando as lentes aqui, consciência pesada. Não, não pode ter essa percepção, senão acaba a relação médico-paciente. 1 ano e 3 meses, continuo usando lente, perdas difusas. Gente, não estava melhorando nada o Reise. Então, eu suspendi o Tracolimos, mantive a vitamina C, manteve a lente de contato. Eu vou agilizar porque a história é longa. Em junho, quase 2 anos após, notou uma melhora visual. Olha quanto estava a visão dele agora. Melhorou bastante, né? 0,8 com lente de contato. O Reise estava menos denso, a sensibilidade ao contraste, perdas leves nas altas frequências e moderadas e médias nas altas frequências. Então, eu já falei assim, bom, começamos a chegar no fim do túnel, porque a coisa começou a melhorar. Eu tenho um aberrômetro, que eu também faço a aberrometria, nesses casos, para me ter um segmento. Então, estava 1,3, 1,1, que isso é muito aberrado. Depois, esse aqui são todas as aberrações, aqui é aberração só de alta ordem. 0,158, 0,135, também não está legal. E o PSF, muito alterado, principalmente no olho direito. Eu faço isso aqui para me comparar mais para frente, para me ver que se a qualidade, se a sensibilidade ao contraste não está melhorando, é por causa das aberrações. Bom, qual seria a sua conduta agora? Voltar com Tracolimos, restos e ciclosporina. Êxtase também é um outro modulador, né? Que é a ciclosporina. Sim. Então, a visão com lente estava 0,8, uma diferença bem importante em relação ao anterior. Melhorou bastante, né? Melhorou, mas não tinha uma visão de qualidade, né? O que você faria? Manteria as lentes? Mas eu não, acho que voltar com Tracolimos não tem sentido agora mais, né? Exatamente. Se não responder o Tracolino, vai responder a ciclosporina também. Manter lubrificante, continuar tomando cuidado com a radiação, manter vitamina C e eu passei para ele também um óculos para ele usar em casa, para ele descansar um pouco das lentes. Nós já estamos... Observe a paquimetria dele. Como é que... A paquimetria mantém, né? Por causa do Reise. Exatamente. Olha aqui a paquimetria. Praticamente voltou. O Reise teve um espessamento da córnea e teve uma regressão de efeito que nós tínhamos tirado 7, já estava com 3,5, metade já tinha regredido. 2 anos depois, estava usando a lente, a visão 0,8 e 1 com a lente. Então, eu acho que não tem dúvida que a gente vai ter que aguardar e orientar o paciente e dando essas pequenas melhoras para ele como uma forma de torná-lo motivado a manter o tratamento. Nós agora estamos falando em julho de 2020. Ele operou em quanto que foi? Agosto de 2017. Estou falando de 3 anos pós-operatório acompanhando esse paciente. 7 anos, né? Olha como é que a regressão continua. Já passou para 4,5 e 4. Mas o Reise já estava menos denso, testes da diurno e noturno, perdas difusas em ambos os olhos. A qualidade de visão não melhorava, apesar de ter... O Reise menor, mas a refração mais alterada, né? Porque, na verdade, é o seguinte, o Reise vai levando a uma regressão de efeito que ela é progressiva. Isso aqui se bobear, se o Reise não melhorar, isso aqui ainda pode piorar mais ainda. E não era... a miopia dele estava progredindo. Não, eu acompanhava esse paciente há muito tempo, ele é filho de um amigo meu. Esses casos sempre tem que ter alguém mais próximo. E eu já conhecia esse caso há muito tempo. Então,
Mesma coisa, gente, continuar mantendo o paciente próximo. Aí eu fiz a aberrometria, foi para 0,20091 do olho esquerdo, até melhorou um pouco. Aqui agora para você ver. Olha aqui, 2017, 2018, 2020. Avaliar com teste de sensibilidade, né? Perfeito, vamos fazer assim. Aqui está tudo perdido de diurno e noturno, com a lente de contato. Olha aqui, LC. Nós agora estamos falando de 2021, 3 anos e meio de pós-operatório. Teste para contraste. Olho direito, olha que maravilha, borderline e olho esquerdo normal. Mas continuava com perdas importantes à noite. Foi operado em 2017, 4 anos. Vocês observem que a topografia dele praticamente não tem mais esférico, mas voltou tudo grau, a curvatura. Tinha 44 lá atrás, está 43 agora, para você ver. 44, praticamente regrediu todo o aplanamento que foi produzido pelo laser, por causa do RASE, que era muito importante. Isso aqui, gente, é importante. Eu chamo de treliça. Quando o RASE começa a formar como se fosse uma tela, eu chamo de treliça, porque o RASE está virando uma cicatriz. Mas ele está numa fase de resolução e não de evolução. Bom, então aqui agora nós estamos 0,708, menos 3,5, menos 3, você vê que a refração está variando. Muito bem. Aí, como eu já estava com 3 anos e meio, 4 anos, esse paciente, de vez em quando, ele chegava lá meio estressado. Ah, porque não melhora, porque esse negócio não sei o quê, lá na internet. Eu falei assim, olha aqui, ô Xará, a gente tem a possibilidade de fazer o PTK. O problema é que esse grau que você tem hoje é devido ao RASE. Se eu tirar esse RASE, você vai ficar hipermétrope. Você já teve uma paciência enorme. Eu até te admiro muito você ter tido tanta paciência. Mas eu acho que se a gente for mexer nesse olho, a longo prazo você vai ficar com a visão ruim, porque vai ficar hipermétrope. Eu estou tirando um grau que, na verdade, é um grau não da sua córnea, é um grau dessa cicatriz que provocou essa regressão. Então, eu observo que os controles são frequentes. Olha aqui a topografia, como é que ela praticamente... Observe que aqui ela começou lá com 44, depois vai para 43, 42, aqui agora já está 43, 43, quer dizer, está se mantendo mais ou menos, né? Nós estamos falando agora de dezembro de 2021. Melhora importante do RASE, manter lente de contato, manter o óculos, só manter. E controle de 3 em 3 meses com topografia para me ver como é que está, se está tendo alguma alteração. Bom, observe aqui agora tem umas coisas interessantes para a gente ver aqui. Nós estamos falando agora de um paciente que já está com 40 e poucos anos. Olha aqui a visão dele, aqui até com isso aqui é óculos, tá? 0,709 com esse óculos. Uma melhora significativa do RASE. Agora, a paquimetria que eu queria mostrar para vocês. Olha que interessante. Pré-operatória, 536, 530. Após o laser, 530, 517. Ou seja, o espessamento da córnea, a córnea voltou quase aos níveis pré-operatórios, tirando 7. 7 vezes 15 dá mais de 80 micra. Não era para essa córnea estar com 530 e 517. Isso é por causa do RASE. Olha a topografia pré-operatória. 44, 44. Olha pós-operatório, 43, 43, 43, 43. Ou seja, houve uma regressão muito grande por causa da perda de efeito, por causa do RASE. Então, continuei o controle, a topografia dele se mantendo bastante regular, fiz um OCT para ver a espessura dessa córnea, e agora, resumindo aqui, ó, em abril de 2023, ele estava com -4, -3,5, o RASE menos denso. Aí veio a história da losartana. Me fez 1 milhão de perguntas, foi na internet, não encontrou artigo nenhum. Eu peguei o único artigo publicado até hoje, dei o artigo para ele, outra coisa, gente, eu tiro foto do RASE dele no celular dele.
Eu tiro no meu sistema de imagem e depois ele tira uma foto no celular dele para ele poder comparar a evolução do Raze. Então, eu vou mostrando para ele, dando todas as orientações, ou seja, um caso, talvez seja um dos casos piores de Raze que eu tive, se não for o pior, 4 anos e ainda está em evolução, né? Observe, então, aqui que teve lá agora recentemente, 06, 08, usando lentes de contato. Observe aqui a evolução do Raze. Isso é que eu chamo de treliça. Observe, vocês vão ver assim que é como se fosse uma rede. Então, isso aqui já é uma fase de resolução. Então, aqui você observa que a sensibilidade ao contraste, que era difusa, a perda. Observe como é que ela está melhorando. Isso me deixa muito tranquilo para não fazer nenhum outro procedimento. Tá certo? Aqui lá, desde 2017, olha o Raze como é que era. E persistente, né? 2019, continua a sensibilidade ao contraste melhorando. Aqui agora, recentemente, ó. Olha como é que a córnea já está bem melhor. Olha, observa aqui essa aqui, olha aqui. Olha aqui. Estão conseguindo ver aí? Olha como é que estava e como é que está hoje. Praticamente sem Raze. Mas continua a história. Ou seja, vai chegar um ponto que esse paciente já não vai ter mais Raze e aí nós vamos estudar o que nós vamos fazer com esse menos 3,5. O que vocês acham que devemos fazer com esse menos 3,5 quando o Raze acabar? Ana? Você fala assim, ficar o grau 3,5 que eu faria? Sim. O paciente está com 3,5. Ele é totalmente dependente de lente de contato. O que você faria? O Raze acabou, desapareceu, sensibilidade ao contraste normalizou, que é o que está acontecendo, que já está começando a entrar nos eixos, né? Depois de 4 anos. O que você faria num caso desse? Faria um novo laser? Faria um LASIK? Não, talvez propor, né, o uso ainda das lentes ou dos óculos, conversar bastante com o paciente, porque tem a possibilidade também de um novo PRK, como tomicina, né? Mas aí... Eu já conversei isso com ele e nós chegamos à conclusão que ele teve uma resposta individual tão ruim que eu não me sinto motivado a não reoperá-lo, mesmo LASIK, sabe? Porque foi uma situação muito traumática, muito desgastante, então eu falei com ele só... A não reoperar, né? Não reoperar. Ele já está com os seus 47 anos, mais ou menos. Não, 45, né, por aí. Então, eu sugeri a ele continuar usando lente de contato e não reoperar. Então, o que nós aprendemos nesse caso aí, que é um caso realmente muito desafiador? A opção pelo PRK foi em função da segurança e tivemos uma péssima resposta ao laser. A boa acuidade visual no controle de 60 dias indica que o laser foi eficiente na correção da miopia. A incidência de Raze é em torno do 3º ao 4º mês. O paciente desenvolveu após o 6º mês. Foi bem tardio, né? Desde o início da baixa visual, foi explicado o que é Raze, causas e os tratamentos. O paciente é muito esclarecido. Quando coloquei a possibilidade de PTK, deixei claro que haveria piora da visão, em especial para perto. O Raze regrediu praticamente 50% da correção refrativa. A ceratometria e a paquimetria voltaram quase aos níveis pré-operatórios. A acuidade visual de 0,8 tranquilizou o paciente, mas a possibilidade de PTK existe e será novamente colocada ao paciente quando não houver mais melhora visual. Os OCT foram realizados para analisar o padrão epitelial e a profundidade do Raze. A redução da espessura do Raze e da própria córnea sinalizou uma lenta, mas progressiva melhora, justificando o tratamento expectante. Em todas as consultas, faço fotos com o celular do paciente para que ele também avalie a melhora do Raze. À medida que o Raze foi melhorando, a paquimetria foi reduzindo. Em sua última consulta, expliquei a possibilidade de usar um novo medicamento ainda não aprovado, a losartana, pelo FDA. Ficou de estudar o assunto, eu lhe dei uma cópia do artigo publicado. Apesar dessa grave complicação, a transparência, a tranquilidade, a segurança e a percepção de cuidado mantêm uma ótima relação médico-paciente. Ok, gente. Então, vocês veem que não são só flores, não, né? A gente tem que estar preparado para
né, resolver um problema desse. Alguém quer fazer mais algum comentário sobre esse caso? Ô, Reinaldo, a opção do PTK, então, é mais só quando já está estabilizado esse REIS, o paciente já não está tendo melhora, já está um quadro mais... Perfeito. Perfeito. Eu não faço PTK precocemente, primeiro porque você vai interferir no resultado refrativo. E, geralmente, a gente faz um PTK não para tirar a opacidade, mas para diminuir a opacidade, que às vezes só de você reduzir um pouco a opacidade, você melhora. Mas como ele estava melhorando sem mexer, eu achei mais seguro não fazer o PTK. Nesse caso, também você levou em consideração a idade dele, né? Tipo Com assim, certeza. se fosse talvez jovem. Se ele tivesse o RAISE só no olho esquerdo, que foi hipocorrigido, seria mais fácil fazer o PTK. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Lucas? Bom, pessoal, eu acho assim, né? O doutor Reinaldo e o Arnaldo, que foram os meus professores, e tem uma bagagem histórica extremamente importante, e nós estamos aqui entendendo a história, né? E o dia que a gente for uma nação que valorize mais a história, no geral, né, a gente vai ter um futuro menos complicado. Eu acho que de tudo isso que fica aí, são assim as discussões de casos que foram realizados, PRK, LASIK, mais casos de cirurgias no plano corneano, né? Aí entra a introdução dos anéis, os anéis para ceratocone, que tratam também da miopia. Então, antes de chegar ao HM, né, a gente também pode utilizar anel para ceratocone de seção triangular, de diâmetro de 5, para tratar um paciente que tem alta miopia. Sim, isso é possível. Nós não estamos tratando a refração com grande precisão, mas poderíamos sim ter uma alternativa para melhorar a quantidade de grau e, com isso, uma certa qualidade de vida, não qualidade de visão, mas a qualidade de vida dos pacientes. Desde que eu aprendi cirurgia refrativa com o Arnaldo Castro, e eu comecei o meu aprendizado em 2008, então eu me considero um grande felizardo de ter convivido e aprendido que as experiências do passado, da década de 90, quando começou a cirurgia refrativa em Belo Horizonte, de tudo isso que o Reinaldo apresenta nessas aulas de complicação, da gente começar a estipular certos limites de indicação de cirurgia. Então, na minha conduta pessoal do Lucas Pires, eu não opero um paciente que tenha mais de 6 graus de miopia no plano corneano. Por quê? Porque isso já tem um certo consenso em relação a vários centros que fazem assim, que já tentam colocar um limite de até 6 dioptrias. E também, quando você começa, então, a abrir o leque de opções para as lentes fásicas, né, principalmente as lentes fásicas de câmara posterior, e houve uma época em que não tinha um produto desse no mercado brasileiro, mas vocês, fellows desse ano, não podem reclamar das opções do arsenal de tratamento, porque não só temos a Visian ECL, né, com uma evolução de ter agora um orifício central, porque vocês não pegaram a época em que a lente fáscica não tinha o aquaporte, o orifício central lá que facilita a circulação do humor aquoso e o controle da pressão alta no pós-operatório. Então, temos a ICL, temos a iCrio. Em breve vai ser lançada uma outra lente fáscica de estrutura, desenho muito semelhante a essas duas lentes que já foram debatidas aqui. E fica assim, né, a mensagem. Os dois casos que o Dr. Reinaldo apresentou hoje, vocês viram que foram casos de RAISE tremendos, né? A ametropia a ser corrigida era muito alta, aí há de se questionar assim, por que não fez LASIK? Porque talvez a córnea não tivesse uma espessura razoável.
Então, para tentar poupar espessura, optou-se para o PRK. E a gente sabe que quanto maior é o poder refracional e quanto mais tecido for removido da córnea, né? Lembrando dos preceitos do Marcondes de Santiago, quanto mais tecido você retira da córnea, maior é o trauma, maior a chance de induzir reações inflamatórias. Então, que tudo isso que está sendo passado para vocês, desses casos complicados, façam vocês raciocinarem na escolha da técnica, né? Eu acho que a gente discute muito pouco implante de lente fásica. Eu estou fascinado com os poucos casos que eu tenho. Eu não tenho muitos casos para falar assim, nossa, que grande expert que eu sou. Eu tenho pouquíssimos casos, mas casos extremamente felizes. Obviamente, terão as suas complicações, terão outras complicações possíveis. Aumenta a pressão intraocular e tudo mais. Então, mas a gente não pode desperdiçar esse tipo de ferramenta na escolha do tratamento que a gente vai personalizar para o paciente. Eu acho que é essa a minha mensagem, né? A gente abrir mais o leque, abrir a mente e raciocinar sobre as lentes fásicas, mesmo porque as lentes que entram no Brasil, a Visian SL, por exemplo, ela entra exatamente a partir de -6, porque o importador sabe que no Brasil existe aí um certo consenso que a cirurgia refrativa deveria ser realizada até -6 dioptrias de miopia. Então, acho que isso tudo vai somar ao raciocínio de vocês em como conduzir os casos que vocês terão na frente aí de vocês. É isso. Excelente, Lucas. Arnaldo, você quer fazer algum comentário? Reinaldo, eu vou ser bastante objetivo aqui para a gente encerrar. O Lucas já comentou bastante, e realmente é um quadro dramático. Eu imagino um engenheiro com visão de 0,1, sem correção, o tanto que você teve que conversar com esse paciente, explicar a evolução e o prognóstico do caso. E eu concordo 100% com você que a gente não deve ser tempestivo e querer resolver ou fazer um PTK rapidamente para poder tentar resolver o problema do paciente o mais rápido possível, porque, na maioria das vezes, o Reis, como nós já comentamos aqui anteriormente, se o paciente realmente evitar a radiação ultravioleta, a tendência é um bom prognóstico. Então, eu acho que realmente o PTK para tratamento do Reis ele é uma boa opção depois de 6 meses, 1 ano. A gente não deve realmente tentar fazer isso rapidamente, porque na maioria das vezes nem vai precisar. Então, felizmente, você pegou um paciente de boa índole aí, porque um paciente de má índole com a cuidado visual dessa realmente ia ser um quadro dramático. Uma coisa, gente, que quando eu fiz aquele estudo de comparar a mitomicina 002 com 0002, eu dividi o grupo. Vocês deviam ler esse trabalho está publicado acho que é a Revista Brasileira de Oftalmologia. É o seguinte, eu fiz 3 grupos, um grupo de baixa, média e alta miopia. E em todos eles foi comparado um olho direito com o olho esquerdo. Um olho direito usando 002 e o olho esquerdo 0002. O certo é o seguinte, gente, que o efeito, a quantidade de Reis que teve, ela não variou de acordo com a profundidade de ablação. É uma coisa interessante, que a gente tem aquele conceito de que quanto mais profundidade de ablação, maior tendência ao Reis. Isso antes da era da mitomicina. Com a mitomicina, o fator determinante agora é muito mais a exposição ao sol e algum fator cicatricial individual. Então, o fato desse paciente ter desenvolvido um Reis grave, e ele tinha -7, na verdade, a gente corrige -6,5, e no olho esquerdo, para deixar 0,75, a gente corrige um pouco menos, 5,75, ou seja, não foi uma ablação absurda, de profunda, mas foi uma resposta individual muito ruim. Eu acho que já tá de bom tamanho, mas eu queria só mostrar para vocês uma fotografia.
Se vocês acham que já viram tudo de complicação de Reis, isso aqui é um tucunaré lá do Rio Arapuanã, lá no Mato Grosso. Esse paciente aqui, observe como que ele me procurou. Alguém tem alguma ideia? Esse paciente tinha uma visão menor que 20/200, que não melhorava com a correção. Tá? E aí? Olha que situação. Um Reis extremamente denso. Então, eu vou só mostrar para vocês o seguinte. Aqui, ó, visão menor que 20/400. Olha aqui a espessura do Reis, mostrando aqui a topografia era inviável. Pentacam também todo alterado. Olha aqui o OCT. Olha aqui. 281 micra. Como é que você faz um PTK? Isso aqui, a única alternativa para isso aqui seria um DALC. Você fazer um transplante lamelar, o paciente era absolutamente resistente ao transplante. Olha aqui como é que está esse Reis aqui. Ó. Aí, já que ele não tinha condição, não queria, eu fiz uma acuidade viral dele com pinhole. Para minha surpresa, chegou a 0,4. Sabe o que eu fiz? O paciente tinha 40 e poucos anos. Eu fiz um teste com leite escleral e ele conseguiu uma visão de Aguer1 sem correção. Aquele olho que ele achou que estava perdido, eu pus esse olho para perto. E o paciente teve assim, uma recuperação, pelo menos, funcional daquele olho. Essa história é longa. Aqui está como que ele chegou. Aqui se observa que vai começando a formar umas espículas. Aqui era onde o Reis inicial. Olha como é que ele está diminuindo. Aqui mostrando ele com a lente escleral. Aqui mostrando o Reis, aqui mostrando a topografia. Antes era inviável. Olha a topografia dele como é que está hoje. Bem menos irregular. Bom, esse paciente, então, gente, só para resumir a história, ele está usando, ele chegou com visão menor que 20/200 vultos, hoje ele tem uma visão de 0,25 sem correção. Ele está usando losartana. Se falar assim, a losartana está ajudando, não sei, um caso assim, você não pode julgar a eficiência de uma droga. Mas ele está usando e está notando uma melhora significativa da visão, apesar daquele Reis horroroso que ele desenvolveu. Felizmente, aquele Reis não foi pós-cirurgia refrativa. Foi após uma cirurgia de pterígio. Eu nunca tinha visto nada parecido. Parece que o colega não tirou o pterígio, parece que o colega fez uma delaminação da córnea profunda, pegou algum plano do estroma corneano e depois deu uma cicatrização muito irregular com um Reis muito grande. Mas, já que procurou, a gente vai, se vocês quiserem saber depois o desdobramento disso aí, é só a gente pegar o número do prontuário que a gente mostra para vocês. Bom, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. O objetivo dessas aulas não é, evidentemente, que assustar vocês, mas é saber que cirurgia refrativa não é só fazer aquele PRK básico ali e existem complicações. E a gente está formando vocês para que vocês possam lidar com essas complicações. Ok? Posso só fazer uma pergunta? Claro. Então, o que mais vocês devem fazer e não fazem é pergunta. Sobre o anel HM, vocês já tiveram experiência da implantação e uma posterior ablação? Não, eu nunca fiz nenhuma ablação, até porque eu acho que a ablação após um HM é uma ablação de uma zona ótica de 5 milímetros. Quem faz, fala que a visão fica muito boa. Eu não sei se ele pode ter uma acuidade visual boa. Eu não sei se vai ter uma boa qualidade de visão com uma zona ótica tão pequena. Mas pacientes que têm uma córnea muito fina e que têm uma córnea regular, até 4 dioptrias, eu coloco o anel HM sem prometer resultado refrativo. Eu sei que vai melhorar muito essa miopia, mas eu não posso dizer que vai ser 3 ou 4, ou 5. Vai depender da ceratometria pré-operatória também. Como é que é?
que corrige aproximadamente 4, né? Dioptrias. Pois é. Mas se a córnea for muito curva, é possível que corrija mais. Se ela for muito plana, é possível que corrija menos. Mas você deve dar ao paciente uma alternativa para reduzir a dependência de óculos, se isso para ele for suficiente. Agora, se ele quiser colocar o anel como um tratamento refrativo, eu não acho que é a melhor técnica. Eu falo para o paciente, quando que eu indico um anel HM? Quando o paciente quer muito fazer a cirurgia e tem uma córnea ou suspeita de cone, ou uma córnea com uma paquimetria muito fina, e um paciente mais jovem. Eu prefiro, então, acrescentar tecido, que é mais seguro, do que fazer a ablação. Tá. Ok? Uhum. Pessoal, eu queria só aproveitar aqui o minutinho final da nossa reunião. Eu coloquei uma mensagem no nosso grupo, porque a ZAIS do Brasil está querendo promover uma divulgação, né, do portfólio das lentes de óculos, dos modelos todos que existem. Então, existe um planejamento para o dia 18 desse mês, de uma apresentação presencial na ZAIS Vision Center BH Lourdes, lá da Avenida Olegário Maciel, e como vai ter coquetelzinho lá e tal, a ZAIS pediria uma confirmação da presença daqueles interessados. Aqueles que tiverem interesse, por favor, coloquem os e-mails no nosso grupo lá da Refrativa, porque eu vou passar esses e-mails para as ZAIS do Brasil para vocês receberem um convite de confirmação, né? Vocês vão mandar o convite para vocês confirmam lá. E aí esse convite, viu, Reinaldo, faça extensão ao Gustavo, né? Tá. E quem quiser lá também do Hospital Evangélico, o pessoal vou lá falar com ele. da Catarata, porque é aquela oportunidade, né? Para quem conhece pouco os produtos da ZAIS, vai ser uma apresentação, vai ter um vinhozinho lá, um coquetelzinho, então acho que uma boa oportunidade para a gente encontrar pessoalmente. Não, vai Tá ser bom? Só que é o seguinte, Lucas, eu já coloquei lá, que vai ser o dia da reunião da Ocular Laser, sabe? A gente tem uma reunião lá. Então, eu já até coloquei no grupo lá, e que infelizmente vocês me representem lá. Mas não deixe de não, porque sempre é um pessoal muito agradável e é sempre muito interessante a gente encontrar pessoalmente. Pois é, beleza. Fica aí o convite. Valeu. Valeu, Lucas. Obrigado, viu, gente? Bom, gente, se não temos mais nenhuma pergunta, era isso que eu queria trazer para vocês. Semana que vem, qual que é o assunto, Giovanni? Alguém está com a listagem da semana que vem aí, pessoal? Só um minuto, que eu vou ver aqui. Olha para nós aí, Ana, por favor. Complicações do flap com laser femtosegundo abordagem. Ok. Então tá bom, vamos arranjar uns casos aí. Falou, gente, um Pessoal, abraço para lembrar vocês. que semana então, que vem, só para terminar, semana que vem nós temos o congresso da SBO e é presença obrigatória de vocês lá no evento, inclusive na parte de refrativa e na parte de ceratocone também, ok? Então é isso, boa noite a todos. Quem for me acompanhar amanhã tem anel às 11h30, viu? Chegar mais cedo um pouquinho, tá bom? Um abraço a todos, gente. Um abraço a obrigado, todo mundo, Reinaldo. Valeu, gente. Boa noite, Arnaldo. Boa noite a todos. Falou, gente. Um abraço.